Bom, a gente fala agora sobre vacinas. Um estudo conduzido por pesquisadores chilenos e também da Sinovac, o laboratório chinês que produziu a Coronavac, vacina aplicada também no Brasil, indica que as pessoas vacinadas com o imunizante desenvolveram anticorpos para a Covid-19, mas em baixa quantidade. As informações foram publicadas pelo biólogo Fernando Reinach em sua coluna no sábado, no jornal O Estado de São Paulo. Os dados coletados fazem parte dos estudos de fase 3 da Coronavac no Chile e ainda são preliminares. Deles participaram 434 pessoas, mas as análises de imunogenicidade foram feitas em apenas 190 voluntários. Destes, 173 tinham de 18 a 59 anos e 17, 60 anos ou mais. Entre os mais jovens, 132 receberam a Coronavac e 41 um placebo. Entre os mais velhos, 14 receberam a vacina e 3 o placebo. A pesquisa apresenta dados sobre a resposta imune dos vacinados, o que pelo menos até o momento não foi divulgado pelo Instituto Butantan, que produz a vacina chinesa aqui no Brasil. Com 19 milhões de habitantes, o Chile está entre os países que mais imunizaram contra a Covid-19 no mundo em termos percentuais da população. São cerca de 4 milhões de pessoas vacinadas. Vou ler aqui um trecho do artigo, abro aspas. Os cientistas mediram a presença de anticorpos neutralizantes, aqueles que são capazes de bloquear a entrada do vírus na célula humana. A Coronavac também é capaz de gerar esses anticorpos tanto em jovens quanto em pessoas mais velhas, mas a quantidade gerada é muito baixa, pois eles deixam de ser detectados se o soro for diluído mais do que 16 vezes. Os cientistas tentaram medir a resposta das células T em pessoas vacinadas, mas os resultados, apesar de positivos, não parecem ser suficientes para concluir que a Coronavac produz uma resposta celular potente. A conclusão é a de que os vacinados no Chile com a Coronavac possuem os anticorpos necessários para combater o SARS-CoV-2, mas em baixa quantidade, o que está de acordo com a baixa eficácia da vacina, 50%. Essa baixa quantidade de anticorpos também deixa em aberto a possibilidade de a Coronavac ser menos eficaz ou mesmo ineficaz contra as novas variantes, fecho aspas. Volto com você, Fiuza. Que conclusão você tira aí a respeito desse estudo apresentado por pesquisadores que integram o laboratório chinês e também pesquisadores do Chile, Fiuza? Olha, em primeiro lugar, a gente louva, né, assim, mais um estudo, porque a gente sabe que o tempo, né, para o desenvolvimento de todas as vacinas que estão em aplicação foi um tempo extraordinariamente curto, né, sem precedentes na história. Muitos especialistas, infectologistas, têm dúvidas sobre a possibilidade, nesse período de desenvolvimento, de você ter respostas confiáveis, né, para eficácia e para segurança, né? Nós vimos no Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao liberar para o uso emergencial as duas vacinas que estão em aplicação, indicar uma série de lacunas nos estudos faltantes, né? Tem lá, quem quiser, veja no site da Anvisa, né? Ela diz, inclusive, que estará aguardando, né, novos estudos, por exemplo, sobre duração de imunização, etc. E o que esse estudo, que é louvável, eu espero que venham outros, né, para a gente ter vacina boa, vacina confiável, para a gente saber do que a gente está falando, né, e o que a população está tomando, acho que traz, realmente confirma essa grande dúvida sobre a eficácia, né? Sobre aí a chance que você tem de estar imunizado ao tomar essa vacina. Isso é vital, porque se for, né, uma espécie de aposta, né, você se imuniza porque é um imunizante incipiente, mas é o que tem, e você acha que, no mínimo, você tem mais chance ou de atenuar, né, a doença, a infecção em você. Aí eu acho que não está bom, sabe, Vitor? Acho que está, né, quer dizer, o nível de segurança, de conhecimento está muito baixo. Então, o que a gente precisa, e eu acho que o mundo está indo atrás disso, né? Assim, todos os pesquisadores sérios estão fazendo esse tipo de trabalho, espero que os laboratórios também, para que você entenda, de fato, né, o que as vacinas, em geral, estão trazendo nesse momento. Nós já vimos posturas erráticas de autoridades de saúde, por exemplo, já vimos governos interrompendo a aplicação de vacinas. A gente não consegue saber, né, os dados, pelo menos para o leigo, né, não chegam sobre
os óbitos após a vacinação, né, que é muito importante que se saiba, né, pessoas que morreram depois de se vacinar, que morreram de Covid ou que não morreram de Covid, né, o que aconteceu com o organismo dessas pessoas depois da vacinação. São perguntas que têm que ser feitas de forma científica, para a gente entender exatamente o que está se passando, né, a partir da aplicação das vacinas e até para você ter um aprimoramento, né, no desenvolvimento das vacinas. Não à toa, as vacinas em geral demoram muito tempo, né, para se produzir. A gente tem vacina contra a gripe, contra a influenza, a gripe sazonal, por exemplo. Até hoje, ela tem um painel que não tem, quer dizer, o nível de eficácia e de segurança não é alto. Quer dizer, você tem pessoas que tomam vacina para gripe e não passam bem, e aí decidem que não podem tomar, que não devem tomar. Você tem pessoas que tomam e que se sentem bem e param de ter gripe. E você tem pessoas que tomam, se sentem bem, mas que voltam a se gripar. É uma comparação distante, a gente está falando da Covid, que é muito mais específica, mas que também já vai tendo as suas variantes. Então é isso, a gente está num cronograma que, por conta da urgência trazida pela pandemia, foi acelerado, e agora a gente tem que correr atrás, né? Acelerar também as pesquisas, a averiguação do que está acontecendo nessa vacinação para chegar a uma vacina cada vez melhor. Bom, e antes de passar para a Ana, para que ela também comente esses resultados desse estudo conduzido no Chile, a gente traz para você agora a nossa enquete desta segunda-feira. Vá participando lá pelo portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. O tema da nossa pergunta hoje é a liberação de cultos aqui no Brasil. É um tema que daqui a pouquinho a gente vai abordar em detalhes aqui no programa, mas a pergunta é exatamente a seguinte. A gente tem aqui a nossa pergunta. Vamos lá, você é a favor da liberação de missas e cultos presenciais na pandemia, sim ou não? www.jovempan.com.br, esse é o nosso portal. Participe, daqui a pouco a gente traz para você os resultados da nossa enquete. Diga, Ana. Acho que está fechado, Ana. Vamos tentar de novo? Quero pegar um gancho, Vitor, aí no que o Fiuza disse em relação à importância da gente beber ali na fonte primária, né, em relação a vacinas, que nesse caso é o próprio site da Anvisa. Existem lacunas ali muito importantes que ainda não foram preenchidas pelos laboratórios. Não custa a gente lembrar duas palavras essenciais em relação às vacinas no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, que são as palavras experimental e emergencial. As vacinas estão sob caráter emergencial e experimental, ou seja, ainda existem muitas perguntas, né, para serem respondidas em relação a todas essas vacinas. E sempre que a gente traz esse tema aqui, é um tema ainda muito inflamado, digamos assim, porque ou você é taxado de anti-vacina ou você é taxado de anti-lockdown, e é o que a gente sempre vem pregando aqui, não é, Vitor? A gente sair dessa dicotomia cega, dessa dicotomia ignorante até, eu diria, de que só a vacina resolve ou só o lockdown resolve. Nós vamos ficar repetindo aqui todos os dias, não é mesmo, Vitor? A gente vive uma pandemia que assolou o mundo aí de uma maneira nunca vista antes no Brasil, né? A gripe espanhola, por exemplo, aí não chegou no Brasil. O doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, nos explicou isso. Então, nós no Brasil vivemos uma situação nunca vivida antes na nossa história. Então, é preciso que a gente atinja vários frontes nessa luta contra esse inimigo invisível aí, com vacinas, com tratamento precoce, com a segregação dos vulneráveis, com a liberação da economia, sempre respeitando aí as novas medidas sanitárias de distanciamento, de uso de máscaras em ambientes fechados, de higienização das mãos, etc, etc, etc. Mas a gente não pode, Vitor, de maneira alguma colocar apenas a vacina num pedestal, sendo que ela ainda está sob esse caráter experimental e emergencial. Eu trouxe, acredito que há 2 semanas mais ou menos, a própria declaração pública de um dos agentes aí da saúde do CDC chinês,
que disse que talvez a Coronavac precisaria de uma terceira dose. Agora, para você ver, não é, Vitor? O tempo vai mostrando, vai se encarregando de colocar aí a verdade junta, né? Amarrando aí as pontas que ainda estão soltas nessa pandemia. E a gente vê que essa declaração desse oficial do CDC chinês, de que talvez a Coronavac precisaria de uma terceira dose, agora bate exatamente com essa notícia que a gente recebe aí do Chile, que esses vacinados com Coronavac têm baixa quantidade de anticorpos. A gente vai continuar tendo a coragem que esse estudo aí, agora com esse artigo aí do Estadão, do biólogo, agora me esqueci o nome dele, Vitor, a coragem de enfrentar exatamente os histéricos, né? Que aí louvam essa dicotomia política, absolutamente política. Vamos continuar aqui fazendo o nosso papel de defender a liberdade médica nesse campo ainda desconhecido das vacinas e do lockdown e dessa pandemia. E, principalmente, vamos continuar com a coragem aqui de colocar, incentivar o debate intelectualmente honesto pelo questionamento. Não pode ser crime a gente questionar, Vitor. Vamos continuar questionando o tempo todo. Só para deixar o crédito, o biólogo é o Fernando Reinach. Por favor, Zé. Obrigada, Vitor. Boa. Olha, foi a maior corrida pró-vacina que se tem notícia no mundo, né? Essa pandemia, ela é inédita, é o primeiro evento assim tão forte, mais forte até do que a gripe espanhola, isso no mundo inteiro, e pegou assim de frente laboratórios prontos para a tentativa de encontrar a vacina perfeita. Existem várias vacinas, cada uma com a sua tecnologia, cada uma com seu grau de acerto, e várias vacinas que não deram certo. Eram mais de 160 projetos de vacina. Para se ter uma ideia, 16 projetos brasileiros. Desses 16 projetos de vacinas brasileiras, apenas 6 estão ainda na linha. 2 vacinas estão agora bem adiantadas, já em teste de humanos, né? Mas algumas vacinas deram certo, sim. E já existe vacina com registro definitivo na Anvisa aqui, e não emergencial, mas registro definitivo. Isso eu estou dizendo para diferenciar o que uma vacina da outra, que é a vacina da Johnson, que é a vacina da Oxford, o que é a vacina da Coronavac. Então, são vários tipos de vacinas. Não há nenhuma outra saída, nenhuma possibilidade imediata de saída do que a vacina. Não conheço. Eu não admito esse lockdown, esse fechamento. Até quando? Mesmo se fosse eterno, o dia que abrir vai alastrar de novo, e mesmo fechado a gente vê que o vírus anda assim, né? E chega às pessoas fechadas. Então, a única solução é a vacina. A vacina já demonstrou, por exemplo, em Israel, que tranquilamente reduz e muito o número de mortos e o número de internados, né? Alguns ficam imunizados ao ponto de não terem sintomas, e outros, evidentemente, que é muito mais fraco e os sintomas muito mais fracos. A gente vê, por exemplo, Brasília, há uma clara redução de internação de idosos. Isso em decorrência exatamente da faixa que foi vacinada aqui no Distrito Federal. Então, repetindo, vacinas são eficazes, vacina não é experimental. O que é experimental é ainda alguns projetos de vacinas que estão em andamento no mundo inteiro. Algumas já foram descartadas. Se o Brasil tivesse, por exemplo, comprado algumas vacinas que foram apresentadas no início, seria prejuízo. Elas simplesmente não funcionaram. Inclusive algumas brasileiras, pelo menos 3 brasileiras já estão descartadas, né? Então, as que sobraram é que tem uma eficiência. A Coronavac, ela tem a primeira deficiência de 2 doses. Segundo, ninguém sabe exatamente qual é o espaço aí da positividade desta vacina. Não sabe por quanto tempo. Já se acredita, inclusive, que é preciso atualizar
a vacina da Coronavac, como acontecem com as antigripais. E há quem diga que no futuro próximo aqui serão consorciadas, ou seja, as pessoas irão ao posto se imunizar de vacinas contra a gripe e vacinas contra o novo coronavírus, para se ter uma ideia de cepas novas, de tão forte que está as novas cepas. Existem vários tipos de vacinas em andamento, pelo menos 6 no Brasil, acho que são 3 vacinas que estão sendo aplicadas, e esse é o processo mesmo. Não vejo outra possibilidade de saída desta crise grave, a não ser através da vacinação. Mas ao lado da vacinação é preciso fazer o tratamento precoce. Não há como dizer eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque tudo está indicando para um ponto assim que nós não sabemos realmente. Para se ter uma ideia, há 39 anos surgiu o vírus HIV e até hoje ninguém sabe exatamente, não tem vacina contra o HIV. O que se tem um coquetel que trata, convive, reduz já casos, inclusive, de negativar carga viral de HIV através de medicamentos, mas o HIV continua até hoje entre nós e continua dificultando a vida de pessoas e matando também, porque o coquetel, ele não é 100%. Algumas pessoas criam intolerâncias com os medicamentos, né? Então eu vejo o seguinte, não há nada no horizonte, absolutamente nada, além das vacinas, com a possibilidade de ser uma porta de saída. E se houver 50% de acerto na vacina, mesmo assim, dentro da classificação científica, a vacina é aceita. O ideal é que fosse 100%, mas 50% ainda é uma vacina aceitável. Diga, Ana. Eu queria acrescentar um ponto aqui nesse debate, que eu acho que é um debate interessante e útil, né, que nós temos que trazer aí à luz do dia, que essa coisa da gente colocar, deixando muito bem claro também, os meus filhos são vacinados além da carteira nacional obrigatória, eu sou a favor da vacina, mas vacinas estudadas, vacinas que não aceleraram aí no tempo, né, principalmente na última fase, porque não tem como a gente acelerar, né, os efeitos colaterais nas pessoas. Então, por isso que eu sempre vou defender, Vitor, essa conversa honesta com o profissional da medicina, com o médico que você confia. O que eu acho que está acontecendo, Vitor, é que estão colocando essa palavra vacina num pedestal como a única solução para essa pandemia, e muita gente que está se vacinando está deixando de adotar as medidas que talvez sejam até mais eficazes do que a própria vacina, que continua em caráter experimental, que é o quê? Uso de máscaras em ambientes fechados, distanciamento social, higienização constante das mãos. E eu falo isso, Vitor, porque tem um caso muito intrigante aqui nos Estados Unidos, que é o estado do Texas, que desde o dia 2 de março levantou todas as medidas de restrição obrigatórias, ou seja, o uso de máscaras não é mais obrigatório, fica a critério de cada estabelecimento. As escolas estão abertas, os estabelecimentos estão abertos, os parques estão abertos. O governador do Texas, quando levantou essas medidas de restrição robustas, ele foi chamado de genocida e muita gente criticou, disse que ele causaria aí um efeito cascata de mortes no Texas. E agora, quase já um mês depois, né, aí do levantamento de restrições obrigatórias, não existe lockdown também no estado do Texas. Os números do Texas não param de cair, tanto em contaminações diária quanto em mortes. Aí você fala, mas então é porque o Texas está vacinando de uma maneira eficiente. O Texas, Vitor, dos 50 estados aqui dos Estados Unidos, ele agora está entre 46º e 47º
em vacinação, ou seja, ainda existe uma porcentagem muito pequena do Texas com as 2 doses da vacinação, cerca de 11, 12%. Então, acho que o Texas vai acabar nos ensinando muito dentro dessa pandemia. Lembrando que o Texas vem investindo muito, Vitor, é na conscientização da responsabilidade individual. Primeiro, de discutir com o seu médico o melhor caminho para se você for contaminado, a escolha da vacina, se você puder ser vacinado, e as novas medidas sanitárias, essas que a gente sempre vem repetindo, distanciamento social importantíssimo, higienização das mãos e tudo isso que a gente vem pregando aqui, que é muito importante. Então, eu acho que daqui a algum tempo o Texas vai trazer respostas muito interessantes para a gente nessa pandemia. Vamos lá, Zé, 1 minutinho para você. Não, é isso mesmo. Não existe uma só vacina, são vacinas que têm graus ali de eficiência diferentes e eu não vejo outra possibilidade a não ser vacina, não. Não é uma crença cega e de pedestal, nem nada disso, não. Vacina está aí e já comprovou que reduz mesmo, não é 100%, mas reduz e ela será aperfeiçoada, eu não tenho dúvidas sobre isso. 1 minutinho, Fiuza. É muito complexo, né? Porque requer muito estudo, né? Você chegar realmente a um plano de imunização eficaz, você precisa de muito estudo, muita verificação, os organismos reagem de formas diferentes, é difícil de você determinar num curto prazo exatamente qual é a ação que está acontecendo. No Chile, por exemplo, que a gente está falando de um estudo, é um dos países que mais agiram para imunizar e é onde há uma piora da crise sanitária, por exemplo. Já tem locais, como a Ana citou, o Texas, tem África, por exemplo, a África subsaariana, a região de baixíssima aplicação de vacina e que não está acompanhando o resto do mundo nesta piora das infecções e dos óbitos, né? Então, é isso, a gente vai precisar de muito estudo, vai precisar saber os óbitos que estão vindo a acontecer, né? Tem gente que se vacinou com vacina de mais de 50% e se infectou. Então, é isso aí, a gente está num processo, é preciso muito estudo para a gente trazer com mais segurança e mais eficácia uma ideia realmente pronta de plano de imunização geral.